Olá, meus amigos! Chegamos ao nosso 8º episódio da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Lembro que no episódio anterior, o episódio 7, nós havíamos comentado sobre a visão que Camille Flammarion tinha da ciência. Certamente nós abordaremos a sua visão sobre a ciência em episódios futuros, mas recordo que ele havia dito o quanto ele admirava as conquistas científicas da sua época, o quanto ele considerava a sua geração como uma geração privilegiada por ter vivido, presenciado e acompanhado a chegada de grandes inovações, e de como ele via essas conquistas beneficiando a humanidade, trazendo conforto, trazendo segurança, e como as pessoas que viviam naquela época não davam a devida importância a essas conquistas. Afinal, Camille Flammarion era um grande cientista e ele consagrou a sua vida, ele dedicou os seus dias à ciência. É natural de se esperar que ele admirasse tanto a metodologia científica, a busca do conhecimento através da ciência. E ele ia além, ele tentava responder às questões fundamentais da vida: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, a alma sobrevive à morte do corpo físico, usando a ciência como ferramenta. Ele gostaria de mostrar cientificamente a resposta a todas essas questões. E é por isso que nós vamos encontrá-lo estudando o universo de uma maneira toda particular, toda especial, tentando unir no estudo do cosmos, das estrelas, dos astros, a presença religiosa, tentando encontrar aí um caminho que o levasse ao Criador. Ele achava muito natural e consequência lógica uma coisa da outra. O estudo da religião, o estudo dos fenômenos psíquicos com o estudo do céu, com o estudo da astronomia. E daí vem a grande beleza de suas obras. Por isso que ele é conhecido como o poeta dos céus. Mas os seus pares, os seus cientistas amigos que conviviam com ele naquela época, nem todos pensavam assim. E ele também sofria grandes críticas por essa busca de espiritualidade dentro da ciência. Eu me recordo de um amigo que certa vez foi ao seu observatório, o Observatório Camille Flammarion, localizado na cidade de Juvisy, e lá chegando encontrou alguns pesquisadores que lá faziam os seus estudos, e ao relatar que era grande admirador de Camille Flammarion, especialmente da parte espírita das suas pesquisas, recebeu como resposta e como comentário que ele devia ignorar aquela parte da vida de Camille, aquela parte das suas pesquisas e investigações, e se concentrar somente na parte astronômica, na parte científica, que também fez de Camille uma pessoa muito conhecida na Europa naquela época. Afinal, ele escreveu uma obra muito popular chamada Astronomia Popular, cujo objetivo era difundir o estudo da astronomia entre a população leiga. Essa obra foi uma obra muito importante, foi um marco na astronomia daquela época. Inclusive o grande professor de Sacramento, Eurípides Barçanufo, utilizou essa obra para ministrar, ensinar, apresentar o estudo da astronomia para os alunos que se matriculavam no Colégio Allan Kardec, fundado por ele, especializado na formação de caráteres. Então, Camille também era muito conhecido na Europa, não só pelos seus estudos psíquicos, pelos estudos das forças naturais desconhecidas, que inclusive é o nome de uma de suas obras, mas também pela sua obra astronômica, pelo seu esforço em popularizar o conhecimento astronômico, com aquele objetivo nas entrelinhas de chamar a atenção das pessoas para Deus, para o Criador, para a espiritualidade, para a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico.
Mas, como eu disse, certamente nós abordaremos os aspectos científicos da obra de Camille em episódios posteriores. Retornemos agora à sua infância, como já vimos fazendo nos episódios anteriores, e vamos encontrar Camille aos 7 anos de idade. Ele havia completado todo o ensino elementar que a sua cidade de nascença poderia lhe ofertar. Esse ensino deveria se encerrar aos 15 anos, mas aos 7 anos Camille já havia encerrado e não havia nada que a escola elementar de sua cidade pudesse acrescentar ao seu conhecimento e aos seus estudos. A sua mãe então resolve matriculá-lo em um curso de latim. E esse curso de latim seria ministrado por um vigário que teria um impacto e uma importância muito grande na formação de Camille, na sua formação moral, na formação do seu caráter e também nos seus conhecimentos religiosos. Era o vigário La Salle. Camille vai falar dele outras vezes ao longo de sua vida. E Camille estudava latim com o vigário La Salle juntamente com 2 outras crianças. Eram seus 2 grandes amigos de infância, porque ele não tinha grandes amizades com outras crianças, porque ele considerava as atividades das crianças em geral muito desinteressantes, não preenchiam o seu desejo de aprender, de saber. Ele gostava de usar o seu tempo para explorar a natureza no contexto científico, para atender às suas demandas de leitura, de saber e de aprendizado, como nós já citamos em episódios anteriores. Então ele tinha dificuldades em relacionar-se com as crianças tradicionais da época. E esses 2 amigos se chamavam Monsieur Minel e Monsieur Renard. E ao envelhecer, depois de muitos anos, Camille recorda dessa época, dessa infância, e recorda-se desses 2 amigos e questiona como eles estariam atualmente, o que teriam feito ele de suas existências. E ele então descobre que o Monsieur Minel era um professor aposentado e morava em Paris. E morava no mesmo bairro que ele. E o Sr. Renard havia retornado à vida no campo como um agricultor, seguindo as tradições da sua família, que era toda de agricultores, e viveu a existência inteira no campo, cultivando terras e produzindo alimentos. E Camille pergunta a si mesmo qual dos 3 teria sido mais feliz. Ele, Camille, que tinha a palavra glória associada ao seu nome, ou seus 2 amigos de infância que passaram uma existência inteira no anonimato, cumprindo o seu dever de maneira honrada, discretamente. Ele conclui que a felicidade pode estar no anonimato, porque para ele a palavra glória era sinônimo de escravidão. Ele se sentia escravo da sua própria fama, da sua própria expressão reconhecida dentro da Europa como cientista, astrônomo e como cientista dos fenômenos psíquicos e das forças naturais desconhecidas. Mas por que isso? Por que ele considerava-se escravo da glória? Porque ele não podia andar nos locais sem ser reconhecido. Ele recebia, por exemplo, 30 cartas por dia. E ele não tinha condições de responder todas essas cartas. Então ele se considerava uma pessoa descortês para com aquelas pessoas que haviam lhe enviado cartas, porque ele as deixava sem resposta. Não todas, mas boa parte delas. Porque para ele era humanamente impossível responder todas as correspondências. E talvez uma vida mais tranquila fosse de fato uma vida mais feliz. Vamos então viajar até aos 9 anos de Camille. Nessa época, ele conta-nos de maneira muito orgulhosa que ele já possuía aproximadamente 50 livros na sua biblioteca pessoal. Lembro que em episódios anteriores ele nos contou que aos 6 anos ele possuía 20 livros. Agora aos 9, Camille traz na sua biblioteca a quantia de 50 livros. E um deles chama muito a atenção porque essa obra tem o seguinte título: O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que Camille guardou consigo até os seus últimos dias. Foi uma obra que ele leu e estudou a partir dos 9 anos de idade, ajudando-o na construção
do seu conhecimento religioso, do seu embasamento sobre a vida de Jesus e dos evangelhos. E na primeira capa, na primeira página desse livro, Camille relata que está escrito a seguinte frase: Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, pertencente a Camille Flammarion, 13 de novembro de 1848. Veja que ele levou consigo essa obra até a sua vida adulta. Uma outra obra que Camille nos informa que fazia parte da sua biblioteca aos 9 anos de idade era um tratado de oratória e de leitura, que ele tratou de estudar para poder aprender a falar em público. Camille estava estudando latim, que era a linguagem oficial da Igreja Católica. Então o vigário La Salle o incentivava a estudar oratória para que no futuro ele pudesse falar bem em público, expondo os ensinamentos religiosos dentro das pregações e das lições da Igreja Católica. Então uma criança de 9 anos já trazia em sua biblioteca essas obras de peso, de impacto. Não eram obras pueris ou obras de literatura infantil ou infanto-juvenil. Eram verdadeiros tratados que ensinavam coisas sérias, coisas importantes, que ele julga fundamentais para a formação do seu caráter e para a sua formação até mesmo como cientista. A cidade de Langres era uma das maiores cidades que se avizinhavam da cidade de Montigny. E era para lá que Camille viajava com sua mãe e seu pai para fazer compras em um grande mercado. Eles saíam muito cedo, ao amanhecer do dia, e chegavam na cidade por volta do meio-dia, utilizando-se dos transportes simples daquela época. E certa ocasião, Camille descobriu que um novo bispo havia sido nomeado para a cidade de Langres. Um bispo muito importante, uma pessoa muito famosa. Naquela época, essas nomeações atraíam a atenção de muitas pessoas. E Camille foi colocado na janela de uma casa de um parente para observar a passagem e a chegada daquele bispo que havia de assumir aquele posto. E o bispo chega então em um carro todo florido, todo enfeitado, rodeado por outros carros, e ele desce daquele carro e é recebido por pessoas importantes, por generais, por pessoas religiosas importantes, pelo prefeito, por outros políticos, e joga-se um tapete vermelho no chão, e aquele bispo então passa, acenando com a sua mão à direita e à esquerda para a população que o rodeava. E aquilo causou uma grande impressão naquele jovem de 9 anos de idade. E a sua mãe, que fazia questão de aproveitar todas as oportunidades para chamar a sua atenção para as grandes cerimônias religiosas, usou aquele cerimonial para incentivá-lo a seguir na carreira religiosa. Nós já vimos isso anteriormente, que a sua mãe tinha um sonho que Camille fosse da Igreja Católica, seguisse carreira religiosa. Ele traz essa impressão de que uma cerimônia religiosa com tamanha pompa, com tamanha expressividade, seria capaz de impressionar qualquer criança de 9 anos. Não perca os próximos episódios da nossa série Camille Flammarion, quando aprofundaremos nos seus estudos religiosos e na sua vida de criança e adolescente, até a sua mudança para Paris, quando ele então conhecerá o grande Allan Kardec. Nos vemos no próximo episódio da série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus.